pessoal, bom dia. Então, vamos dar início a mais uma sessão do projeto. Hoje nós temos a satisfação de receber a doutora Maiuli Fonseca, diretora de novos negócios da UniHealth Logística Hospitalar, que veio conversar conosco sobre a cadeia de abastecimento e falar sobre a gestão de insumos e medicamentos. Então, doutora Maiuli, obrigada pela participação aqui no projeto EducaSUS. A palavra é sua. Obrigada, Tatiana. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maiuli, você já me apresentou. Eu sou formada em MBA pela Ohio State University, com foco em logística. E eu sou diretora de novos negócios da UniHealth, que é uma operadora logística para a logística intra-hospitalar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que é a cadeia de abastecimento hospitalar, do que a gente está vendo aí há 12 anos no mercado e quais são os novos desafios, o que a gente precisa olhar nesse tema e quais os resultados que a gente deve alcançar com uma cadeia de abastecimento hospitalar eficiente. Então, para começar, vamos falar qual é a definição dessa cadeia, né? O que é a cadeia de abastecimento hospitalar? É todo o fluxo de tudo que é comprado pelo hospital, desde os medicamentos, materiais médicos, suprimentos, do momento que ele é planejado, que é o planejamento de compra, passando por todos os passos da cadeia. Então, pelo almoxarifado, armazenagem, toda a preparação dele, o fracionamento, quando ele vai para a farmácia central, a preparação dos medicamentos para os pacientes, quando ele vai para a farmácia satélite, e finalmente ele chega nos postos de enfermagem para ser aí aplicado no paciente quando ele está no leito ou quando ele está numa cirurgia. Tá? Então, são 3 grandes pilares. O que é a logística básica, né, a logística mais grossa, que vai desde o armazenamento e distribuição, toda a parte de controle de estoque e todas as informações que geram o planejamento de compra. O segundo pilar são os serviços de valor agregado, que aí já sai da logística grossa, que é a logística que hoje você faz, por exemplo, no centro de distribuição, que é a logística que você já faz dentro das unidades hospitalares, que é toda a parte de fracionamento, toda a parte de manipulação da unidose, são os kits, tanto cirúrgicos quanto os kits de administração, todos os materiais que são reprocessados, que tem que ser controlados, o número de reprocesso, quando ele é permitido pela vigilância sanitária, os materiais consignados, e a logística reversa, porque a gente sempre tem que lembrar que a cadeia de abastecimento, ela não é só a ida, ela tem que ter a volta. Se você não tem a rastreabilidade daquilo que você enviou, não foi usado e foi devolvido, você tem uma cadeia de abastecimento quebrada. E, finalmente, a questão da administração das farmácias intra-hospitalares, né, que é a gestão dos medicamentos e materiais médicos dentro das unidades de saúde, já na última milha, perto do paciente. Tá? O que acontece hoje, o que a gente vê hoje com muita frequência dentro dos hospitais? A situação real, né? Quando a gente chega no hospital, normalmente quando a gente vai começar a fazer um projeto dentro do hospital, a gente vai fazer sempre um diagnóstico de como está a situação da logística ou da cadeia de abastecimento dentro desse hospital, ou dentro desse município, ou dentro desse estado, onde quer que seja, tá? Então, o que a gente vê a situação é o seguinte: tem pouco foco institucional. Normalmente, ele é um setor de apoio, e ele é tratado como um setor de apoio. Então, você tem pouquíssimo investimento. Então, não tem recurso especializado, não tem automação, não tem robotização. Tem casos que a gente vê ficha Cardex ainda, e todos os controles feitos em planilhas de Excel. Tem baixa qualificação de recursos. Então, os sistemas, quando você tem sistema, quando você não está falando de ficha Cardex, é um sistema muito pouco especializado, o que faz muito difícil a gestão da rastreabilidade desses produtos. Mão de obra sem treinamento, o que a gente costuma ver bastante essa pessoa, a gente já colocou ela em vários lugares e ela não se adaptou. Coloca ela no almoxarifado. E aí o que acontece é que colocam essa pessoa no almoxarifado e não dão um treinamento, uma capacitação para ela entender qual é a importância do almoxarifado dentro do hospital, né? Porque no final das contas se o paciente está lá no leito e o medicamento não chegou e a seringa não chegou, a gente não está conseguindo fazer atenção para esse paciente. E chegar o medicamento e a seringa depende do funcionamento do almoxarifado das farmácias.
E as infraestruturas físicas normalmente são bastante inadequadas. A gente vê o almoxarifado do lado do necrotério, no estacionamento, as farmácias são muito pequenas, a gente tem farmácias de PS que a pessoa não entra, e a gente tem um número, uma quantidade de movimentações dentro de um PS que você sabe muito bem como é. Então, se você tem uma farmácia que não comporta uma pessoa de pé, fica difícil você fazer um atendimento com qualidade. Tem grande incidência de ineficiências e erros, então você vê muita perda e muito desperdício na cadeia de abastecimento. Como é que é essa perda? É o produto que foi comprado e que a gente não consegue depois identificar ele em nenhuma conta de nenhum paciente. Tá? É o produto que venceu dentro do almoxarifado, é o produto que foi enviado para a enfermaria e ficou na enfermaria e venceu na enfermaria. E o que a gente acaba esquecendo sempre é que o almoxarifado, a cadeia de abastecimento do hospital, que é o almoxarifado e a farmácia, tem um alto impacto para o hospital, tanto em custo como em receita. É o segundo maior custo das instituições e é o segundo maior gerador de receita das instituições. Muitas vezes até o primeiro maior gerador de receita, porque, infelizmente, como é feito o nosso sistema de saúde, os planos de saúde e o SUS, eles remuneram a venda do material e medicamento muito melhor do que eles remuneram a prestação do serviço de saúde, que é a prestação assistencial, que são as taxas. Então, você tem uma área que é o segundo maior custo da instituição, gera receitas absurdas e tem zero investimento em profissionalização. Tá? E compromete, claro, a qualidade assistencial. Se você não tem uma boa cadeia de abastecimento, obviamente, a qualidade dos seus 5 certos para a enfermagem fica altamente comprometida. O que a gente procura quando a gente procura qualidade na logística hospitalar? São basicamente 5 passos que têm que estar gerenciados e funcionando para que a logística esteja funcionando. O armazenamento e o controle de processos via automação. Não adianta a gente achar que a gente consegue fazer rastreabilidade, que é essencial para a segurança do paciente, sem ter automação, sem código de barra. Não existe possibilidade. Sem código de barra, a gente não consegue garantir a rastreabilidade e a gente põe em risco a segurança do paciente. Individualização dos medicamentos com serialização. Por que a gente está falando da questão aí da individualização com serialização? Se você mandar um blister de medicamento para uma enfermaria, obviamente você não vai conseguir determinar quais foram os pacientes que usaram aquele blister, a não ser que a enfermagem devolva para você uma informação altamente identificada. O que quer dizer o seguinte, ou a gente não tem informação, ou a gente está perdendo a mão de obra técnica de enfermagem para ficar fazendo processos de logística e, obviamente, perdendo o tempo dela em assistência ao paciente. Tá? Então, e por que a gente está falando de serialização? O que acontece muitas vezes? Você tem o mesmo produto, você fracionou esse produto, você já fez meio processo, você mandou para a enfermagem. Esse mesmo produto, num blister, vem 10 dragas. Você tem 10 pacientes tomando esse mesmo produto. Quando tem uma devolução, se a enfermagem, novamente, a gente não usou a mão de obra da enfermagem para fazer um trabalho de devolução, tirou ela do assistencial, se você não tiver a serialização desses itens, quer dizer o seguinte, quando você mandou para o paciente, essa única draga virou um item atrelado a esse paciente, você não consegue fazer a devolução desse item. Você perde a rastreabilidade, a gente perdeu o controle da cadeia de abastecimento. Bom, obviamente a rastreabilidade dos medicamentos e insumos, falei 20 vezes já. Toda a parte da questão da logística reversa que eu acabei de explicar, que eu preciso saber o que está voltando e de quem está voltando, senão eu não tenho rastreabilidade. E os relatórios em tempo real com projeções de indicadores, para a gente conseguir controlar essa cadeia de abastecimento a ponto de dizer, teve um erro de administração de medicamento, ou vai ter uma falta de medicamento para esse paciente se a gente não tomar uma ação. Esse antibiótico a gente tem para mais 5 dias, a gente tem que tomar uma ação. Tá. Bom, qual é a grande controvérsia? Hoje eu sou parte dessa grande controvérsia, né? Muitos dos hospitais eles estão começando a falar da gestão de fora dessa cadeia de abastecimento, da terceirização da logística. Por quê? Por
por todos esses aspectos que eu acabei de falar para vocês. É uma área que não tem investimento, não é a área core do hospital, e eu acho que não vai ter investimento tão cedo. Entre comprar um tomógrafo e colocar código de barras, e leitor de código de barras e um robô na farmácia, qual é a prioridade do hospital? Fica óbvio que não vai ser colocar um robô na farmácia ou fazer toda uma rede para fazer leitura de beira-leito, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho, terceirização é sempre um tema muito complicado no Brasil, né? Porque a gente tem uma resistência inata à questão da terceirização, é muito mal visto. E aí eu coloquei para vocês um pouquinho de prós e contras para a gente poder discutir aqui no final da aula. Então, quais são os prós, né? Obviamente, a especialização. Uma empresa que só faz isso, ela tem softwares adequados e preparados para isso, ela tem todos os investimentos, ela tem as máquinas, está tudo integrado, e ela tem que te responder no final do dia pela rastreabilidade dos itens e pelas perdas ou pela não perda dos itens e pela acurácia do estoque. Obviamente, os investimentos que essa empresa vai fazer vai ser nessa área, e eles vão estar adequados sempre a cada um dos projetos, para que ele seja custo efetivo, tá? Você tem sinergias, obviamente. Então, por exemplo, a gente tem gestões hoje de estados. Nesses estados, a gente tem vários hospitais. Hoje eu faço fracionamento, quer dizer, tirar o produto da caixa e colocar eles nos saquinhos para mandar para o paciente com código de barras dentro de uma central de fracionamento. Então, eu tenho uma máquina e eu consigo fazer 5 hospitais com essa mesma máquina. Então, eu consigo ser mais eficiente, ter sinergias, ter ganhos de escala e ser mais barata. Tá? Obviamente, as melhores práticas, então, o que a gente faz hoje muito é pegar o que a gente está fazendo de super bom e que está dando super certo em um hospital e transferir isso para outros hospitais. Então, a gente vai aprendendo de um, colocando no outro e vai evoluindo sempre o serviço através do aprendizado com cada caso. Porque o que a gente tem aprendido ao longo desses 12 anos é que cada hospital é um hospital. Independente deles serem da mesma rede, independente deles serem na mesma cidade, cada hospital tem uma característica e uma cultura organizacional completamente diferente. Então, o que acontece é que a gente acaba aprendendo muito toda vez que a gente tem um hospital novo, tanto público quanto privado. Os níveis de serviços são definidos, então tem lá indicadores que podem ser cobrados e que no final do mês, se o teu fornecedor ele não te entregou o resultado, os indicadores que ele tinha que te entregar, você tem punições contratuais, você pode glosar as notas, que é uma coisa que hoje dificilmente você consegue fazer com o seu funcionário dentro do almoxarifado, né? Os resultados são mensuráveis, porque todos os resultados eles estão em relatórios, estão em dashboards, estão em indicadores que você consegue mensurar e ver. E o preço, obviamente, nós costumamos ser mais baratos, até porque por todas essas prós que eu passei para vocês aí, do que uma cadeia de abastecimento próprio, tá? Quais são os contras? A qualidade do prestador. Precisa ser é muito importante a avaliação e a visita, e você estar confortável com aquele prestador que vai estar na sua casa, porque isso é um casamento. Quando você decide terceirizar uma logística, você tem um estranho no seu meio, e é um casamento que vai ter momentos felizes e agradáveis, e vai ter momentos de conversas e DRs, né? Dificuldade de medir os custos internos. Então, normalmente, quando a gente chega dentro de um projeto, o que acontece com a gente é o seguinte: mas o meu custo de logística são 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, o salário delas é esse, o meu custo de logística é 30 mil reais, você está me cobrando 40. Você é mais caro. Não é assim o cálculo. Então, como existe uma dificuldade de medir esses custos internos, existe sim uma dificuldade de mensurar qual é o benefício de você terceirizar, tá? Perda do controle direto, isso é o mais óbvio, quer dizer, não é mais a gestão do teu pessoal com o teu pessoal, e isso tem um conflito aí, porque são culturas organizacionais diferentes, e até que uma se adeque à outra, você tem realmente problemas de comunicação, que é o item abaixo, que acabam criando alguns conflitos, mas isso é uma questão de sentar, conversar e alinhar os interesses, tá? Má definição de indicadores, do mesmo jeito que a qualidade de prestação de serviço. Se você tiver indicadores mal definidos, você abre uma brecha para discussões eternas, que é desinteressante para todo mundo. E a diferença cultural da organização que eu mencionei um pouquinho antes, tá?
o que um prestador de serviço de logística deveria estar oferecendo para vocês, né? Esse aí é o fluxo que a gente tem dentro que a gente usa para exemplificar. Então, vai desde a contratação e é todo o trabalho de fazer a escolha do seu fornecedor, fazer toda a parte das instalações. Isso é um trabalho a 4 mãos para que tudo que seja feito esteja adaptado à cultura organizacional e aí fazer com que o fluxo efetivamente funcione. Tá? Então, ele vai desde a contratação, instalação, eu não consigo ler, mas toda a parte de adaptação e padronização do projeto, toda a parte da prestação de serviço mesmo, o fracionamento do medicamento, a gestão das farmácias, a preparação das tiras dos pacientes, o envio do medicamento na hora certa, no local certo, para o paciente certo, e, finalmente, a administração ou as ferramentas para que a enfermagem possa fazer a administração desse medicamento com controle, fazendo a leitura do código de barra do paciente, a leitura do código de barra do medicamento, e tudo aquilo que não for usado tem que voltar para o estoque. E no final do dia, o que o prestador tem que mandar para vocês é o seguinte: vocês compraram 10 milhões, vocês faturaram 9 milhões e 1 milhão voltou para o estoque. Tá? Esse é o objetivo de você ter um operador. E esse é o objetivo da sua cadeia de abastecimento. Tá? Você conseguir dizer, olha, eu comprei, eu usei no paciente certo, na hora certa, no local certo, e o que eu não usei está de volta comigo dentro da minha central de abastecimento. Quais são os resultados de uma cadeia de abastecimento eficiente? E é isso que vocês precisam ter em mente quando vocês estiverem olhando a cadeia de abastecimento de vocês. Primeiro, recursos humanos, quando vocês olharem uma terceirização, né? Os recursos humanos. A folha de pagamento, ela tem que passar para o seu operador logístico, ou minimamente você tem que passar toda a parte de gestão para o seu operador logístico, tá? Os inventários, as reduções de inventários têm que estar em até 40%. O que a gente tem visto hoje são inventários que, quando você vai olhar um mix de produto do hospital, ele fala para você, olha, a gente tem 2 meses de estoque, ou a gente tem 45 dias de estoque. E na hora que você vai olhar um mix de produto do hospital, ele tem 50% de produtos para mais de 365 dias, ele tem 20% de produtos que estão sendo demandados e que não estão sendo usados. Então, o mix de produto, se você pegar, ele é um mix de produto completamente diferente do que o hospital precisaria estar. Mas se você pegar o valor daquele estoque, ele é 45 dias de estoque. Tá? Então, quando você tem uma gestão otimizada da tua cadeia de abastecimento, o que acontece com esse estoque é que ele passa a ser um estoque adequado para o teu consumo. Ele passa a ser 30 dias daquele teu consumo. Então, as reduções de estoque são bastante agressivas, tá? Bastante pertinentes. Uma cadeia bem administrada, você tem de 10% a 15% de redução com compra de medicamentos. Por quê? Você tem muito desperdício e você tem muita zona cinza dentro da cadeia de abastecimento de um hospital. Então, quando você começa a fazer toda a parte de fracionamento, toda a parte de manipulação, controlar o medicamento por draja com rastreabilidade ou por ml com rastreabilidade, o que vai acontecer é o seguinte: você vai diminuir as zonas cinzas. Então, você vai diminuir aquele medicamento que ficou no posto de enfermagem, você vai diminuir aquela troca de medicamento entre um paciente e outro que depois não é cobrado e que não é registrado em lugar nenhum e que gera uma compra de emergência. Você vai diminuir vários desvios dentro da cadeia de abastecimento que vão, no final, gerar uma informação melhor para o planejamento de compras e vão gerar de 10% a 15% de redução na compra do hospital. Tá? Isso é basicamente pela gestão daquilo que é comprado e pela gestão daquilo que como aquilo que é comprado é usado. Tá? Redução de perdas. Uma meta contratual e uma meta para o hospital as perdas têm que ser menores do que 1%. Por que a gente fala de 1%? Porque 1% é o que a OMS preconiza como aceitável. Por que é aceitável?
Porque você tem seres humanos lidando com medicamentos e materiais médicos. Há quebras. Há problemas de produtos que foram comprados para um paciente, o paciente teve alta, esse medicamento ficou lá. Então, isso vai ser uma perda. O não padrão, isso vai ser uma perda. Aquele medicamento que você tem que ter no hospital, que você reza a Deus para nunca ter que usar, mas você precisa usar, você precisa ter. Se você não usar, ele é uma perda. Então, tanto para um terceiro quanto para a nossa cadeia interna, 1% de perda é aceitável. Acima disso, a gente precisa olhar o que está acontecendo, porque não deveria estar sendo perdido. Tá? E o que a gente está falando aí de perdas, a gente não está falando só de perdas do que aquilo que eu perco no meu estoque quando eu faço o meu inventário no final do ano. A gente está falando daquilo que eu não cobrei, aquilo que eu comprei e que saiu de alguma forma e foi para algum paciente de maneira não rastreada e que no final das contas eu não coloquei em nenhuma conta de paciente. Tá? E a questão da redução de produtos. O que a gente costuma ver dentro dos hospitais é muitos 1.500, 2.000 itens de medicamentos e muitas vezes o medicamento que faz exatamente a mesma coisa, 4, 5 tipos de medicamento que fazem exatamente a mesma coisa. Eu sei que existe uma questão muito forte com os médicos, né, com o que tipo de medicação eles querem prescrever e a gente tem que se adaptar também à necessidade dos médicos e do quadro clínico no geral, mas a gente consegue fazer uma comissão de padronização e a gente consegue racionalizar. Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem 1.500 itens de medicamento e você, na verdade, poderia trabalhar tranquilamente com 800, o teu imobilizado, o dinheiro que você tem que colocar para manter o estoque desses 1.500 itens, é um dinheiro que não está sendo investido em alguma coisa que é o atendimento direto ao paciente. Tá? Porque não adianta você ter 1.500 itens e ter um de cada um. Você vai ter que ter um estoque de cada um desses itens. E muitas vezes isso também é um fator que gera perdas dentro da cadeia de abastecimento, porque você acaba tendo um item que você não vai usar. Bom, eliminação de faltas e perdas por vencimento. 99%, como a gente falou que 1% de perda é aceitável, 99% dos produtos tem que estar com registro de utilização em algum lugar, ou no centro de custo, ou num paciente. Tá? E você não pode ter faltas e perdas por vencimento. Quer dizer, você não pode ter uma ruptura de estoque e uma perda por vencimento se você tem uma cadeia de abastecimento que está te gerando informação para fazer o planejamento de compra de maneira adequada. Aumento da segurança do paciente, claro. Uma cadeia de abastecimento bem administrada, ela vai ter uma melhor dispensação dos medicamentos. Você consegue dispensar o medicamento com mais precisão, com mais rapidez, você consegue ter o produto certo no local certo quando ele é necessário. E você precisa de menos gente para fazer isso, porque a tecnologia te ajuda. Tá? Qualidade eu estava falando de aumento da segurança do paciente, certo? Qualidade e agilidade do abastecimento, que é a questão da redução de recursos humanos, que eu já falei. Adequação do inventário e mix de produtos, né? E como eu falei para vocês, os mix de produtos que a gente normalmente vê, eles são bastante diferentes do que é a realidade do consumo do hospital. E uma coisa que a gente preconiza é que a gente não pode só olhar o que é consumo. Porque o que acontece dentro dos hospitais? No geral, você tem rupturas de estoque. E se você só olha o que é consumo, o que acontece é que você cria falta crônica dentro do hospital. Vou dar um exemplo bobo, mas vocês vão entender bem facilmente o que eu estou explicando. Você tem seringas de 10 e seringas de 20. Tá? O teu pessoal de compras comprou 10 seringas de 10 e 10 seringas de 20. Começou a demandar seringas de 10. Usaram todas as seringas de 10. Bom, acabou a seringa de 10, nós vamos substituir a seringa de 10 pela seringa de 20. Começamos a usar a seringa de 20, usamos mais 5 seringas de 20 no lugar das seringas de 10. Ok? No mês seguinte, se a gente for fazer por consumo, o que está dizendo para a gente é que foram consumidas 15 seringas de 10, porque a gente substituiu a seringa de 10 pela seringa de 20. Na verdade, foi demandado, foram... volta que eu compliquei o raciocínio. Vamos lá. Eu usei 10 seringas de 10 e 5 seringas de 20. Mas, na verdade, eu precisava de 15 seringas de 10.
Então, a minha demanda, a minha próxima compra deveriam ser 15 seringas de 10 e 5 seringas de 20. E não 10 e 10. Tá? Então, é importante... Eu baguncei todo o raciocínio, mas depois quando vocês forem tirar dúvida, eu explico melhor. Mas a ideia é o seguinte, se você usar só o que você está consumindo, você cria a falta crônica dos produtos que estão sendo demandados e que não existem. Então, é importante que a gente use os dois indicadores, a seringa o consumo e a demanda. Bom, vou sair desse tema porque essa primeira aula para mim tô meio complicada. Eliminação de desvios de função técnica, então, você não tirar o enfermeiro e o farmacêutico da função técnica dele, tá? O enfermeiro, ele tem que cuidar do paciente, o farmacêutico tem que se certificar de que as prescrições que estão vindo, elas têm segurança. Tá? Então, o enfermeiro ele não tem que ficar pegando, levando medicação da farmácia, fazendo conferência de produtos que estão chegando, fazendo devolução de produto. Esse tipo de atividade desvia o enfermeiro da função dele. O farmacêutico ele tem que estar dentro da função de farmácia, que é olhar a prescrição, aprazar a prescrição, ver se não tem interação medicamentosa, ver se não tem algum problema de atenção ao paciente com essa prescrição. E não contar estoque, ficar pedindo coisa, ficar enlouquecida fazendo pedido de compra. Não é a função do farmacêutico, ele não foi formado para isso. Bom, e no final das contas, o resultado na questão da segurança do paciente. Melhora nos cuidados da enfermaria, né? Os 5 corretos, o enfermeiro ter o medicamento correto, na dose correta, na via correta, na hora correta, para o paciente correto, tá? Para ela poder ter segurança dos 5 corretos dela. Rastreabilidade de 100% dos medicamentos e materiais médicos, para a gente saber o que está sendo usado naquele paciente. Eu tive um caso muito interessante em um hospital, eles tiveram um recall de medicamento, era medicamento oncológico. A Anvisa fez o recall. E aí, quando a gente estava lá fazendo um diagnóstico nesse hospital, a discussão na diretoria que eles tinham 4.000 pacientes que podiam ou não ter tomado aquele lote daquele medicamento que estava sofrendo recall pela Anvisa. E a discussão deles era se eles faziam um recall dessas 4.000 mulheres. Porque eles não sabiam das 4.000 quais efetivamente tinham tomado essa medicação. E, no final das contas, eu não vi nenhum recall na televisão, então eu imagino que a decisão deles tenha não fazer o recall, mas era um medicamento oncológico. Então, isso foi gravíssimo, porque o paciente tomou uma medicação que provavelmente foi ineficiente para aquele tratamento oncológico que ele estava passando. Bom, registro individual dos pacientes é você saber ter a serialização por código de barras para fazer a rastreabilidade, que eu já falei 30.000 vezes, e os alertas de erros de administração. O que acontece hoje no mundo? Ao redor de 30% dos medicamentos são administrados de maneira equivocada no paciente dentro do hospital. Isso é um estudo feito pela McKinsey, que foi publicado em 2014, e eles dizem o seguinte, por N erros, mas em 30% das administrações de medicamento, do material ou do medicamento no paciente, ela tem algum equívoco de administração, que pode ser horário, pode ser via, pode ser o próprio medicamento. Então, é muito importante, na hora que a enfermagem esteja fazendo a administração desse medicamento, ela tenha segurança daquela administração que ela está fazendo e ela tenha a possibilidade de ter alertas em tempo real de se houver algum equívoco daquilo que ela está fazendo, para a gente não ter casos extremos, como a gente viu aí em alguns casos que foram noticiados no país. Bom, gente, é isso. Desculpa a enrolada, mas é que realmente essa é a minha primeira aula. Tomara que seja eu vou treinando e melhorando nas próximas, e eu estou à disposição para as perguntas e aí